Fala pessoal, aqui é a Lori Vanelli com mais um vídeo no canal. E hoje eu queria falar sobre um tema que eu não dava bola, que eu achava que era frescura, que eu pensava que não era uma coisa assim realmente a ser levada em conta, a ser considerada. E que eu mudei completamente de ideia depois de terça-feira passada. Foi o seguinte, o que aconteceu comigo nessa terça-feira? Eu participei de um evento de trabalho por 3 dias, segunda, terça e quarta da semana passada. E por isso, inclusive, eu não consegui fazer vídeos para vocês. E nesse evento tinha uma palestra em inglês. Eu não sabia. E durante o evento, na parte da manhã, foi falado que a gente teria depois do almoço, uma palestra em inglês. E eu falei, poxa, eu ainda não tenho capacidade não tenho esse estudo todo para conseguir ouvir uma palestra em inglês. E o meu objetivo ali não era estudar inglês, era realmente ver tudo que eu podia, absorver o máximo de conhecimento que eu podia em relação à palestra que ia ser feita, né? Então, eu falei, bom, vou pegar o meu fone de ouvido, peguei meu fone de ouvido e coloquei ele aqui no pescoço. E estava escrevendo, vendo as outras pessoas falando, e aí o palestrante, que eu acho que era do Canadá, falou em inglês e eu estava entendendo, mas era só a apresentação, o nome dele, falando tudo bem até em português. E eu peguei, bom, deixa eu terminar aqui e pegar o meu fone, né, para começar a ouvir a palestra. E eu botei o fone de ouvido, só que ele tinha um aparelhinho e eu esqueci de ligar. E por 1 ou 2 minutos eu não percebi que a palestra estava sendo em inglês, porque eu estava entendendo perfeitamente. E depois eu me toquei. Gente, eu consegui entender. Então como meu objetivo, como eu falei pra vocês, era entender a palestra, o conteúdo da palestra, e não propriamente estudar inglês durante aquela palestra, ao mesmo tempo eu queria fazer um teste. Eu botei o meu fone aqui de volta. Falei, bom, se eu não conseguir entender, se ficar um pouco difícil, eu vou lá e boto o fone novamente. E, na verdade, eu assisti 60 minutos da palestra em inglês e consegui entender tudo. Claro que, obviamente, algumas palavras eu não entendia, mas nada que me deixasse boiando sem entender a frase ou o contexto ou o que ele queria dizer com aquilo ali. Então eu fiquei muito, muito, muito feliz de finalmente, gente, depois de 7 meses estudando inglês, com esse método que eu ensino vocês, finalmente eu estou aprendendo, realmente estou percebendo que o aprendizado está acontecendo, porque quando você materializa isso, quando você passa pela situação e precisa daquela língua e você consegue se comunicar, consegue ouvir. Eu ainda não tô tão boa na fala, mas fiquei muito feliz de estar bem com o ouvido, de estar ouvindo bem o que as pessoas estavam falando e tudo mais. Então, nesse mesmo evento, eu me comuniquei também com o francês, mas o francês eu já não tenho mais esse medinho, porque eu já me comunico em francês, mas também foi legal poder conversar com as pessoas, e a maioria das pessoas não fala francês. Eu imagino que você que está aprendendo português, a maioria das pessoas que estão perto de você também não falam português, então é uma coisa a mais, é uma coisa legal saber francês no meu caso, e não só o inglês. Mas foi muito, muito bom descobrir que eu estava realmente aprendendo, de ver que as coisas realmente estavam funcionando através desse método. Duvidar eu não duvidava, eu só não sabia dizer quando que isso ia acontecer, quando que eu ia perceber que, opa, tá funcionando aqui, eu já tô sabendo ali, eu já tô conseguindo aqui. E aí foi depois de 7 meses de estudo com esse método que o inglês finalmente está funcionando na minha vida. Eu tô muito, muito feliz. E isso tudo se deve principalmente à minha mudança de mindset. Quem fala inglês já deve ter ouvido falar nisso, ou quem estuda inglês já deve ter ouvido falar. Eu, antes de estudar inglês, nunca tinha ouvido falar nisso. Mas o que eu queria passar para vocês nesse vídeo, além dessa minha pequena vitória, né, da semana passada, é sobre mudança de mindset, porque
Se você fica com pensamentos negativos, achando que você não vai conseguir, que você é uma regra de uma exceção, porque isso passava na minha cabeça. Não, eu consegui com francês, mas o inglês eu estudei 15 anos e nunca aprendi, eu não vou conseguir aprender. E quando eu comecei a achar que eu não era uma regra, uma exceção de uma regra, que eu ia conseguir aprender, de que isso ia funcionar comigo também, a minha vida mudou completamente. Tanto é que eu larguei os pensamentos negativos, larguei os pensamentos de que era difícil, de que eu não ia conseguir e foquei simplesmente no ali e agora. Quando você pensa que você vai conseguir e que você precisa só dar um passo, não os 100 passos que você precisa dar, ou sei lá quantos passos, que normalmente a gente não sabe quantos passos a gente tem que dar para chegar na fluência daquela língua, né? Então, ao invés de você olhar lá, falta muito, eu tô dando realmente essa mudança de cabeça, de mindset, e tô pensando em cada passo de uma vez, cada passo de uma vez, cada passo de cada vez. E isso tem feito muita diferença na minha vida. E por isso eu posso hoje dividir essa experiência com vocês, que me deixou assim completamente feliz, muito feliz. Liguei pra minha mãe, liguei pro meu pai, liguei pro meu irmão, liguei pro meu marido pra contar. Falei com as pessoas, outras pessoas que eu tinha falado que eu assistiria a palestra com o fone de ouvido, e fiquei realmente assim muito feliz de ter conseguido. A pessoa falava muito foneticamente muito bem articulado, dava para entender bem assim o que a pessoa falava. Mas, ao mesmo tempo, se eu tivesse ouvido essa mesma palestra com essa mesma pessoa há uns meses atrás, eu não entenderia com certeza absoluta. Então, isso é uma vitória e eu quero dividir isso com vocês e falar pra vocês que é possível sim. Gente, ninguém mais me segura. Eu quero aprender espanhol, eu quero aprender italiano e eu quero aprender pelo menos mais essas duas línguas. E quem sabe eu não vou me aventurar num chinês, num alemão ou alguma coisa do tipo. É incrível a gente perceber como a gente tem o poder, como a gente consegue fazer as coisas se a gente se dedica. E é só isso que você tem que ter, dedicação. Desculpa que o vídeo está ficando enorme, mas é isso que eu queria passar para vocês. Eu tô muito feliz, por isso que eu falei tanto. Então, muda o mindset, dá aquela virada de chave na cabeça e começa a pensar que realmente tudo pode acontecer se você fizer por onde acontecer. Se você der um passo de cada vez, você vai conseguir ver que você andou muito depois de um tempo. Tá bom, gente? Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui. Tem no Facebook Lore Vanelli, tem no YouTube Lore Vanelli. Se inscreve nos dois canais, compartilha meus vídeos, curte esse vídeo e passa essa ideia para todo mundo. Mudar o mindset serve para tudo na vida, até para aprender português. Falou, gente? Um beijo, um abraço. Tchau!